Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, no capítulo de número 22, no verso 35. Eu vou ler aqui e depois vamos pular para o 47, tá? Então acompanhe a leitura, por favor. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhe digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta, tá bom, 2 só. Verso 47. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles, e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: deixe, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: vocês vieram com espadas e porretes, como para prender um salteador. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Deus e Pai amado, soberano Senhor. Então, queridos irmãos, este texto aqui, irmãos, é um outro texto também de uma leitura difícil. Apesar de não estar falando dentro de muitas metáforas, mas é uma leitura difícil. Em tempos aqui atrás, eu já vi até pessoas justificando o uso, o porte de arma pelo crente, usando esse texto. Agora, olha que absurdo, usar esse texto para justificar andar armado. Olha, você veja que é uma ideia que não combina com todo o resto que Jesus disse, e com toda a vida de Jesus. Toda a vida dele, ele pregou a paz. Toda a vida dele fez o bem. Toda a vida dele, ele nunca enfrentou violentamente uma autoridade. Ele falava coisas que batiam forte naqueles corações. E nós só lembramos de um evento, que é o evento do templo, e com um propósito, e com um sentido. Agora, todo o restante, nós conhecemos Jesus como uma pessoa promotora da paz, que não levantaria a mão para ninguém, nem para se defender. Aliás, é exatamente como ele fez. Não levantou a mão para se defender quando os romanos o levaram para a cruz. Aceitou pacificamente o seu destino. Como é que alguém pode interpretar essa passagem achando que os crentes têm uma prerrogativa bíblica para andar armados e para reagir com violência, usando uma arma, inclusive? Então, dentro desta perspectiva, eu quero trazer uma revelação aqui sobre este texto. Eu quero mostrar para os irmãos que essa interpretação está completamente equivocada e que nós somos pessoas da paz, que Jesus sempre pregou a paz, e o que as pessoas entendem desse texto está muito mais ligado a um problema de tradução do texto do que
exatamente o que aconteceu naquele dia. Então vejamos lá, começamos aqui. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Ele começa com essa ideia. Tipo assim, ele enviou os 70, ele enviou de 2 em 2, os discípulos iam de casa em casa, orando pelas pessoas, falando do reino, falando do evangelho, falando do poder de Deus. Os discípulos iam, e eles não precisavam ir com provisões, eles foram ordenados que fossem apenas, e que tudo lhes seria acrescentado. Ou seja, gente, e assim é muito fácil, exatamente isso que você pensou, é muito fácil. E eles foram e acharam que foi fácil, e foi fácil por quê? Estavam vivendo uma época em que Jesus era a pessoa mais badalada da mídia da época. Ele era falado nas esquinas, ele era falado nos bares, ele era falado nas cidades. Quando Jesus chegava numa cidade, a cidade já o conhecia de ouvir falar. E o que era falado? Que era um profeta, que era um sábio, que fazia milagre, que operava. Tanto é que as pessoas iam pelo caminho para encontrar ele no caminho. Tanto é que as pessoas, quando ele chegava, levavam um doente para lá, e muitas pessoas doentes. Gente, quem é que não quer ser curado por um sábio? Ainda mais numa época em que a medicina não era mais curandeirismo do que qualquer outra coisa, não tinha ainda se firmado. Quem é que não vai procurar este homem? Era em nome deste homem que esses discípulos estavam indo. Ora, em nome deste homem que esses discípulos estavam indo, era muito fácil você chegar e dizer assim: nós somos servos daquele Jesus, que está operando curas maravilhosas e nos outorgou os direitos de operar em seu nome. Olha só que coisa maravilhosa. E os milagres aconteciam também. Então era muito fácil. Ele está começando o discurso dizendo assim: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandália, por um acaso faltou-lhes alguma coisa? Não faltou nada. Eles disseram: não faltou nada. Mas olha, agora inverte o discurso. Pois agora vai faltar. Ele vai dizer: agora é diferente. Olha só como ele fala. Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faça o mesmo com a sacola. Meu Deus do céu. Agora vai ser diferente. Vocês vão continuar indo, mas agora quem tem bolsa, e essa bolsa aqui é exatamente, na palavra lá original, é bolsa de dinheiro. É dinheiro, é bolsa que botava moedas. Quem tem bolsa, pegue. E sacola, em algumas Bíblias, nas traduções mais anteriores, é uma tradução mais fiel, porque alforge era aquele surrãozinho que a pessoa levava água e levava uma fruta e levava algum tipo de comida ali, rápida, entendeu? Para fazer caminhadas, alguma provisão. Então ele fala de dinheiro, ele fala de provisão no alforje, na bolsa. Ele fala disso. Agora vai ser diferente. A partir de agora não vai ser mais fácil daquele jeito, não. A partir de agora vai ser diferente. Alguma coisa estava para acontecer, né? Observem que ele agora vai falar de alguma coisa que está para acontecer. O Filho do Homem vai ser levado e ele vai ser condenado. E agora vocês não vão ser mais discípulos de um profeta, vocês serão seguidores de um criminoso que Roma botou na cruz, de um fora da lei. Agora vai ser mais difícil. Esse Jesus que vai agora ser apresentado para o povo, vai ser apresentado como alguém que quebrou a lei. É desse jeito que ele vai ser apresentado para o povo. Um criminoso. E ele então diz assim:
Olha, é bolsa agora, tem que pegar a bolsa, tem que levar dinheiro, tem que levar provisões, tem que levar uma sacola. E ele aí também fala o enigmático frase, né? O que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Caramba! E o que não tem espada, aí a gente lê um negócio desse, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. E aqui vem os equívocos das traduções. Em português só existe a palavra espada para definir uma lâmina cortante que não é uma faca. É uma lâmina cortante que não é uma faca, então é uma espada. É isso aí. Só que no grego tem duas palavras, e essas duas estão no Novo Testamento. A palavra que é usada aqui é machaira. É uma espada, a gente pode falar espada no sentido brasileiro da coisa, português da coisa. É uma espada, sim, mas não era uma espada de guerra. Não era uma espada de matar os outros. Eventualmente alguém poderia matar alguém com uma machaira. É igual a faca ou facão que você tem na sua casa. Você ouve dizendo assim que alguém foi esfaqueado pelo facão da sua casa? Alguém tem medo de você quando pega a faca na cozinha para ir preparar os alimentos? Essa machaira era uma faca de 30 a 60 centímetros aproximadamente, podendo se igualar à nossa peixeira, uma faca longa e grossa, ou então um facão. E ela era usada para quê? Ela era usada para defesa pessoal, porque nos caminhos você poderia ser atacado por uma fera também. Quando você andava, você precisava de uma machaira, porque você eventualmente caçava um bicho e precisava tirar a pele do bicho, desossar o bicho para comer o bicho e assar o bicho. Então, uma machaira era uma faca, algumas com 30 centímetros, outras com no máximo 60 centímetros. Não era uma arma de guerra, ninguém que ia para um combate ia exatamente com uma machaira. Agora, se você fosse para uma viagem, você levaria uma machaira. Tanto é que os discípulos lá tinham duas machairas. Estava lá, na hora da reunião, tinham duas machairas. Eles estavam armados? Não, eles não estavam armados. Mas Jesus disse, olha, agora vai ser diferente. Vocês vão sair pelo caminho. O que ele está falando? Ele está falando em ir pelo caminho. Ele lembrou aquela situação de lá de trás. Olha, quando eu mandei vocês sem bolsa, sem alforge, sem suprimento, faltou alguma coisa? Não faltou nada. Pois é, agora que vocês vão pelo caminho, vocês vão continuar indo pelo caminho. Agora vai ser diferente, vai faltar tudo. Vocês agora vão ter que prover. Então, quem tem uma bolsa, leve a bolsa. Leva também a sacola, o alforje. E se tiver túnica e não tiver uma machaira, cara, você está meio mal servido para uma viagem, para uma caminhada. Melhor levar uma machaira. Porque a outra espada, a de guerra, a de briga, a de matar, era chamada Ronfire. E Ronfire está num outro texto aqui que eu não procurei agora, porque essa ideia me veio agora, antes de começar a reunião, eu procurar qual era o nome da outra espada, se essa era a machaira e não era uma espada de guerra, não era usada para guerra, não era usada para a violência, não era usada para estabelecer poder, era usada no máximo, podia matar uma pessoa com uma machaira, sim, mas quem está afim de partir para a briga, não vai com uma machaira. Quem está afim de partir para a briga, vai com uma Ronfire, que é uma espada maior, apropriada para um confronto. Então não precisa tirar porte de arma não, tá? A Bíblia não sancionou isto. Continua a mesma coisa. Agora, eu fico imaginando, e a ideia não era falar exatamente disso, né? Isso me ocorreu depois, a ideia era falar
dos caminhos que nós vamos tomar nos anos 40 dessa igreja. A ideia é falar do futuro dessa igreja, que vivemos tempos difíceis. Aliás, o tema dessa mensagem é tempos difíceis. Os tempos difíceis, os tempos após a morte de Cristo, os últimos dias, tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis, já desde essa época. Ele está falando para nós. Ele está falando para quem vai pelos caminhos depois da sua ida. É disso que ele está falando. Vocês agora se preparem. Se prepara com dinheiro, se prepara com provisões e se prepara até com uma marraira. Se você tiver uma túnica e não tiver uma marraira, você está mal servido. Porque em lugares desconhecidos, onde vocês vão precisar de se defender de algum animal feroz, de cortar uma corda. Cortar uma corda usava-se a marraira. Você imagina num lugar onde todo mundo vive em tenda e puxa a corda. Quantas vezes você tem que cortar uma corda? A gente não tem muito mais que fazer isso, mas é outro mundo, outra cabeça, outra visão. Então os discípulos, eles não andavam armados, eles eram de paz, e o que eles tinham era uma marraira, um objeto muito clássico de quem era um andarilho, de quem estava indo de um lado para o outro, porque eventualmente você precisava de uma marraira por perto. Era útil. Mas podia matar com a marraira? Ele podia até matar uma pessoa, assim como você pode com o facão da sua casa matar uma pessoa também. Você está armado? Você é um perigo porque você tem facas na sua casa? Ninguém é um perigo porque tem facas em casa. Ninguém vai matar ninguém porque tem facas em casa. O nordestino usa peixeira, aquele lá do sertãozão, não sei se esse cara ainda existe. Não é uma espada, não é uma faquinha. É uma faca longa. Você for almoçar ali nas tradições nordestinas, você vê na parede esses instrumentos, porque é usual de quem anda onde? Numa mata, anda no cerrado, abrindo, não é, caminho. Você precisa de uma marraira para você abrir caminho. Uma faca boa, afiada, que pesa, um peso, para você ir abrindo caminho. Agora eu lembrei do texto. O texto é o texto que fala da Ronfire. É a espada lá no Apocalipse. No Apocalipse, quando a espada, que foi traduzido para nós como espada também, lá não é marraira, lá é Ronfire, que é uma espada de guerra. É o texto do Apocalipse que traz a palavra espada. Fala que a língua do Senhor é como uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir juntas e medulas. Aquela espada é a Ronfire, não a marraira. Então, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E agora ele vai dizer por que os tempos são difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas.
Daí em diante, ele vai falar desse caso aqui do Janes e Jambres, e a gente não vai ler mais. Você entendeu o que é classificado como tempos difíceis? Você entendeu qual é o maior desafio? O maior desafio são o tipo de pessoas que encontramos nos tempos difíceis. O tipo de pessoas que estão mergulhadas nas trevas e por isso trazem suas características tão diferentes. Blasfemadores, orgulhosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Meu Deus, o que existe hoje de gente sem domínio de si é um absurdo. Isso aqui dá na telha e violência está muito ligada a pessoas sem domínio de si. Irmãos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Em algum momento a gente se ira, sim, porque a ira é uma emoção que a gente sente. Quem é que nunca teve vontade de apertar um pescoço? Gente, se eu disser que eu nunca tive, eu estou mentindo em cima do púlpito. Mas aí entra o cara que tem o domínio de si. Não, eu não vou apertar o pescoço. Pelo menos hoje não. Vai que eu tenho uma recaída mais para frente e consiga fazer isso. Mas algo dentro de mim me freia. Freio moral, freio espiritual. Um freio. Você tem um freio aí que segura a língua, que segura as suas mãos. Mas diz aqui, tempos difíceis. Mas lá para frente as pessoas não vão ter domínio de si. Vão dizer, eu fiz sem querer. Como assim você fez sem querer? Todo mundo faz querendo fazer. O que você não teve foi o freio moral para não fazer. Ou um freio espiritual para não fazer. Ou um freio qualquer para não fazer. É isso que você não teve. Mas que você queria fazer, inconscientemente queria. Se você consegue admitir isso, você se conhece muito bem. Você, não, pastor, eu sou um santo, pastor. Eu quero o bem de todo mundo, pastor. Eu quero o bem de todo mundo. Eu sei que você quer o bem de todo mundo, eu sei disso. Eu sei disso. Por isso que os terapeutas estão ganhando dinheiro à beça aí fora. Essa gente cega que não sabe enxergar a si mesmo, adora enxergar os outros. Adora ver a vida dos outros, adora falar da vida dos outros, fazer fofoca. Mas a fofoca tem uma interpretação na psicologia, queridos, muito reveladora. Então, queridos irmãos, é para esta realidade que nós temos de nos preparar. Com a bolsa, vamos ter que gastar dinheiro com esse negócio. Jesus disse que agora o negócio vai mudar. Com provisões, quer dizer, vai ter que ter um projeto legal para as pessoas poderem, para a equipe de trabalho, de evangelistas, poderem ter as suas necessidades supridas inicialmente. Algo que cabe dentro de uma bolsa não é muita coisa, mas tem que existir. E há marraira. Quem tiver túnica, eu vou dizer, venda a túnica e compre uma marraira, porque eventualmente você vai precisar de uma marraira. E a sua marraira pode ser tantas coisas. Porque uma marraira era muito próprio, fisicamente falando, uma faquinha desse tamanho, era muito próprio para aquelas pessoas daquela época. Era natural usar. Você não era classificado como uma pessoa violenta, que queria matar ninguém, apesar de poder até fazer isso, com uma marraira. Mas ela não era usada para isso. Culturalmente, ela era usada para outras finalidades, igual o facão que a gente tem em casa. Culturalmente, ele é usado para outras finalidades, não para espetar ninguém. E hoje nós vamos precisar.
A igreja vai precisar de estar preparada. E aí, pastor Valmir já está tratando da parte teórica, né? Da parte teológica, teórica. Nós vamos estudar esse ano falando sobre evangelismo, missões, evangelistas. Depois, mais para frente, a gente vai ter cursos mais focados em objetivos mais visíveis, porque a gente precisa estar preparado. Para quê? Para a grande comissão. A grande comissão, que é a comissão da igreja. Para fazer, por exemplo, igual a minha avó, que dizia para a gente, ela era, na igreja dela, a Igreja Batista, eles têm uma tradição já de fazer uma oferta para missões, e eles anualmente, cada igreja anualmente levantava uma oferta lá num determinado mês para mandar para as missões. E todo mês ela separava um dinheirinho dentro do envelope, porque aquele ali era o da missão, não era para entregar todo mês, entregava uma vez só. E todo mês ela separava um dinheirinho no envelope, quando chegava o mês das missões, ela entregava lá o envelope das missões. E um dia, eu cheguei lá na casa dela, tinha uma girafa desse tamanho assim, na estante. Ela falou, olha lá o que os missionários mandaram. Uma girafa, que é o símbolo lá da África, lá de onde eles estavam, lá, como um mimo, né? Em agradecimento ao carinho pela obra missionária. Gente, você pensa que para a África é fácil? Meu filho, tu não tem noção, meu filho. Tu não tem noção. Você sabe que o meu irmão me falou? Meu irmão que está lá em Portugal, eles recebem muitos africanos lá em Portugal, vindos lá de Angola, República Africana, eles recebem muitos, então eles conhecem. O meu irmão falou assim, Álvaro, a América está fora do mundo. Eu falei, mas como assim? A América está fora do mundo? Cara, tu não sabe o que é um mundo. Os crentes aqui morrem às dúzias na África. Perseguição aqui, não aqui na Europa exatamente, mas Ásia, África. É coisa surreal. Essa gente chega aqui corrida, fugida, contando cada história que você fala, meu Deus, mas como isso está acontecendo? Não foi noticiado. Chega com uma mão na frente e outra atrás. Ele falou, a América está fora do mundo. O mundo não é isso aí, não. O mundo cristão de verdade é aqui. A Europa é cristã. E a África tem muitos missionários. E muita religião. Cada tribo tem uma religião própria. Eu não tenho culpa de ter nascido fora do mundo, falei para ele. Eu não tenho culpa de ter nascido fora do mundo. Deixa eu aqui fora do mundo. Fica vocês aí, porque a gente aqui tem o nosso mundo. E se nós temos condição, né, de trabalhar no nosso mundo, então nós vamos trabalhar no nosso mundo. Mas você saiba que existe coisa muito mais difícil do que nós vamos fazer a nível de missão. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano.